Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, a nos fortalecer hoje e sempre. Muito bem, a Nara abriu aqui a tela, Fatos Espíritas, um olhar histórico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os acontecimentos mediúnicos antes de Kardec. E é muito interessante a gente perceber que todos esses fatos que hoje nós vivenciamos com a doutrina espírita, eles já existiam desde sempre. Afinal de contas, todos esses fatos são decorrentes de leis naturais, leis que estão na natureza. Portanto, nada mais natural que eles existissem desde que o mundo é mundo. Porque desde que o mundo foi criado, as suas leis também estiveram juntas para regular toda a sua vivência material e espiritual. Mas é muito importante a gente frisar a questão do antes e depois de Kardec. Por quê? Porque Kardec, com a codificação da doutrina espírita, ele nos trouxe uma nova consciência a respeito do fato mediúnico. Tanto é que hoje nós tratamos o fato mediúnico de uma outra forma, com a seriedade que ele requer, com a consciência que ele requer, pois Kardec, com a codificação, despertou em nós a necessidade de nós, pelo uso da nossa razão, conhecermos os fatos de forma consciente. Portanto, a doutrina espírita, codificada por Kardec, é um marco nesse processo, libertador e fortalecedor das nossas consciências. A nossa apresentação vai girar em torno da história. Vamos trazer alguns personagens que foram muito significativos pelos fenômenos que produziram, pela repercussão desses fenômenos para a humanidade. E nós vamos iniciar recorrendo a Allan Kardec, que lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: o Espiritismo encontra-se por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte se encontram seus vestígios, nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. Naturalmente, quando Allan Kardec fala que o Espiritismo se encontra em toda parte, esse Espiritismo a que ele se refere não é a doutrina espírita, e sim o fato espírita, o fato mediúnico que acontece de todo sempre. Mas não foi só Allan Kardec que afirmou isso para a gente. Outros estudiosos também utilizaram-se dos meios mais variados possíveis das suas pesquisas e trouxeram algumas afirmativas muito significativas para a nossa compreensão. Como, por exemplo, Thomas Henry. Ele era um antropólogo inglês e, na época em que ele viveu, ele era considerado um sábio, né? Uma pessoa de muitos conhecimentos. E ele afirmou o seguinte: resultado das suas pesquisas: há povos sem um Deus,
mas não os há em nenhum momento sem os espíritos. Um outro sociólogo, também inglês, Herbert Spencer, fez lá os seus estudos, as suas pesquisas, e contribui conosco nesse estudo afirmando: existem povos que ignoram a existência de Deus, mas todos, em todos os quadrantes da Terra, partilham da crença na sobrevivência do espírito após a morte e na comunicação com os mortos. E Herbert Spencer vai um pouco mais longe. Ele afirma o seguinte: por toda parte e em todos os povos, encontramos a ideia da sobrevivência do espírito após a morte. Nas regiões árticas, como nas tropicais. Nas florestas da América do Norte, como nos desertos da Arábia. Nos vales do Himalaia, como nas ilhas da Polinésia. Ou seja, ele cobre todo o território para nos dizer que em cada quadrante desse nosso planeta existe essa presença, essa comunicação, esse intercâmbio. Fora do ambiente científico, né, nós temos também uma citação muito interessante de um jornalista italiano que durante muito tempo ele trabalhou como diretor da Biblioteca do Vaticano. Portanto, em um ambiente riquíssimo de informação, e ele teve a curiosidade de fazer uma pesquisa, e ele pesquisou os mais antigos livros de tradições da humanidade e tirou algumas conclusões. Olha só. Por exemplo, ele foi na lenda dos povos primitivos, tábuas assírias, os Vedas hindus, papiros do egípcio, ossos gravados da China, códigos grego e romano, o Torá dos judeus, sagas germânicas. E desse apanhado, dessa ampla pesquisa que ele fez, ele concluiu o seguinte: os deuses, anjos e demônios estão na origem de todos os povos. Ora, se ele trabalhava na Biblioteca do Vaticano, se era católico fervoroso, naturalmente ele se utilizou dessa nomenclatura utilizada pela Igreja. Mas nós devemos gravar que deuses, anjos e demônios aos quais ele se referia, nada mais são do que os espíritos. Sinais mais antigos das manifestações. Onde será que se encontram? Duas citações para a gente rememorar. Rabiscos rudimentares em caverna da África, lá no período paleolítico, 300 mil anos antes de Cristo. Ou seja, o fato mediúnico é antigo, né? E também colabora conosco, já bem mais próximo de nós, o advento das raças adâmicas, que nós verificamos o seu surgimento com aqueles espíritos vindo de Capela, e que Emmanuel nos explica muito bem lá no livro A Caminho da Luz. Nós podemos dizer que existem os desencadeadores dos fatos espíritas para nós. E os grandes desencadeadores dos fatos espíritas, nós resumimos aqui em 4. O primeiro deles é a questão do culto aos mortos, né? Ora, na antiguidade a gente sabe que essa era uma prática recorrente. E não precisamos nem ir muito lá na antiguidade. Existem povos que ainda hoje cultuam, né, de uma forma diferenciada os seus mortos. Esse culto
dos mortos é uma prática baseada na crença que o falecido, e essa prática muitas vezes é por parte dos familiares, né? Tem uma existência contínua, o falecido tem uma existência contínua e ou possui a capacidade de influenciar a sorte dos vivos. Ou seja, a gente acredita nessa relação desde muito tempo, né? Só que a gente não sabia como direito que ela acontecia. O enigma da vida e da morte, que sempre povoou a nossa imaginação. Essa incerteza que morava, né, dentro de nós e que a doutrina espírita veio nos esclarecer. Então, essa questão da vida, da morte, do culto aos mortos, desencadeou esse processo dos fatos espírita, até pela nossa vontade e pela certeza intuitiva, naturalmente, que a gente tinha dessa existência da vida após a morte, essa vontade de conhecer esse relacionamento, de manter esse contato. É a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual aspira, né? Hoje, a razão despertada pela codificação da doutrina espírita, já não é uma vaga intuição para nós, mas já é uma certeza, essa relação e essa aspiração de um mundo melhor. O segundo desencadeador desse processo, a busca da cura dos nossos males, né? E nessa questão das curas dos males, aparece os curandeiros, feiticeiros, sacerdotes, médicos, que faziam todo esse trabalho de cura e da medicina primitiva, certamente com a ajuda e a intervenção do mundo espiritual. Alguns com consciência, outros sem essa consciência. O exemplo desses curandeiros, por exemplo, o pajé brasileiro, feiticeiro médico Zulu, os milogos na África, Kauna na Polinésio, está aí pegando as suas ervas, naturalmente, fabricando os seus remédios. E os lobachas, Abissínio, são os exemplos. O terceiro desencadeador desse fato espírita, conhecer o destino e o futuro. Ora, ainda hoje existem muitos que são ávidos por conhecer o destino e o futuro, né? Existem até aqueles que pagam para alguém te dizer o teu destino e o teu futuro, como se o nosso destino e o nosso futuro não dependesse do que fazemos no presente, né? Então, essa questão do conhecer o destino e o futuro motivou, desencadeou essa busca por resposta e os fatos mediúnicos na antiguidade. Assim é que surgiram os oráculos e adivinhos em praticamente todos os povos, para responder a esses anseios. As pitonisas, sibilas, né? Sacerdotes, todo esse pessoal que, de uma certa forma, dava a resposta buscada por esse conhecer o futuro e o destino. O quarto desencadeador dos fatos espírita é a questão da nossa busca por entender o sobrenatural, o místico e o sagrado. E aí é que surgem a figura dos profetas em Israel, os sacerdotes egípcios, celtas, hindus, os filósofos na Grécia, doutores, e os santos
da igreja, que trouxeram algumas respostas para esses nossos anseios, pela sua capacidade que tinham de comunicar-se com aqueles que já tinham ido. Vamos então, no nosso olhar histórico agora, buscar alguns personagens que fizeram diferença nesse processo todo. Moisés. A história de Moisés é bem peculiar e todos nós conhecemos ele lá na cestinha do rio, que é encontrado pela esposa do faraó. E, embora isso não seja muito importante, o importante é que ele foi preparado com as questões do conhecimento do sobrenatural e todo aquele domínio que o pessoal daquela época iniciático tinha, e ele dominava, portanto, todas essas práticas em torno do magnetismo e desse conhecimento do fato espírita. Assim é que, diante do faraó, Moisés transforma seu cajado em serpente. Isso poderia ser um fato insignificante, mas é uma demonstração de que ele dominava com perfeição as técnicas do magnetismo. E foi com esse seu conhecimento que Moisés, lá na saída do Egito, abre o Mar Vermelho para que os seus irmãos que ele estava conduzindo até a terra prometida pudessem passar. Foi também Moisés, com o seu conhecimento, que no deserto toca a rocha e produz a água para matar a sede de todos. E o fato que consideramos o mais importante: no Sinai, recebe, por meio da sua mediunidade, as tábuas da lei, ou seja, a primeira revelação da lei de Deus, os 10 mandamentos, código divino de condução da humanidade, que até hoje é o mais perfeito que nós temos. Em nada foi mudado, nem mesmo por Jesus, mas sim confirmado. Esse é um fato mediúnico extraordinário para toda a humanidade. Amenófis, sacerdote egípcio contemporâneo de Moisés, também dominava todas essas práticas e ele tinha como especializações o magnetismo, efeitos físicos e o embalsamamento, né? Aliás, os egípcios dominavam muito bem essas técnicas, né? Tanto assim que Emmanuel, em seu livro A Caminho da Luz, livro muito comentado e muito estudado nesse curso, o seguinte: o destino e a comunicação dos mortos, a pluralidade das existências e dos mundos, eram para eles, ou seja, para os egípcios, problemas solucionados e conhecidos. Profetas de Israel, alguns exemplos. Isaías, que viveu no ano de 765 a 681 anos antes de Cristo, né? Ele anunciou a vinda do Messias com toda essa distância aí do acontecimento. Jeremias, já um pouco mais próximo, né? Mas ele também teve lá as suas profecias, como, por exemplo, a queda de Jerusalém. Daniel, também estamos chegando um pouco mais próximo. Daniel, ele decifrava, digamos assim, os sonhos de Nabucodonosor e tinha aquelas visões lá do estado. E foi, como a gente vê aí, junto dos leões, comido por eles. Ezequiel que fundou a escola de profetas
e tinha as visões sobre a glória de Deus. Portanto, a nossa história está povoada de fatos mediúnicos, né? Elias, o profeta que com a sua capa abriu o Rio Jordão, está lá os registros dos seus feitos. João Batista, o pregador da austeridade contemporâneo de Jesus. E o mestre afirma, o maior dentre os nascidos de mulher que já pisou o nosso solo. Jesus, a maior expressão da mediunidade na Terra, pois ele foi o nosso Messias, o Salvador, o médium de Deus. Passemos agora aos feitos de algumas pitonisas e sibilas famosas por seus oráculos, né? Pela sua capacidade de previsão. Por exemplo, a pitonisa de Endor. Essa pitonisa, conta-se que Saul precisava manter contato com Samuel. E por intermédio dela, ele conseguiu. Pítia, de Delfos e Sócrates, declara que ele era o mais sábio dos homens. Sócrates concluiu que sua sabedoria só poderia ser aquela de saber que nada sabia. Essa consciência da ignorância sobre as coisas, que era sinal e começo da autoconsciência. Conta-se que essa Pítia de Delfos era uma mulher muito bonita e que ela queria casar com Sócrates, né? Sócrates era muito inteligente e ela bonita. Então, ela achava que os filhos iam sair bonitos e inteligentes, né? Mas Sócrates não aceitou a sua proposta. Pitonisa, Espurina e César, né? Essa Espurina, ela foi responsável por prever a morte de César. Ela informa para ele que no dia 15 de março, algo muito grave aconteceria em sua vida. E na data prevista, César seguiu lá para o palácio e recebeu aquelas punhaladas que veio a falecer. Essa pitonisa aqui é bem interessante. Ela dava muito lucro para os patrões dela, né? E em Filipe, lá na Macedônia, um dia Paulo e Silas a libertaram. Por quê? Eles chegaram lá e ela começou a gritar aos quatro cantos, né? Os enviados do mestre chegaram, os enviados de Deus chegaram, né? Então aquilo foi, não sei se eu posso usar essa palavra, mas digamos que aborreceu Paulo, né? Então ele tirou aquela pitonisa de lá e os donos dela ficaram muito aborrecidos com aquela história. Por quê? Porque ela dava muito lucro e eles deixaram de ganhar aquele dinheirinho. Dinheirinho não, deve ser um dinheirão, né? Que ela proporcionava para eles, né? Mas, enfim, tudo se resolveu e Paulo seguiu na sua grande missão de disseminador do cristianismo. Sócrates e Platão são considerados precursores da ideia cristã e, por consequência, da doutrina espírita, né? E eles deixaram registros que Allan Kardec colocou lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, onde nós podemos destacar alguns aspectos que eles já destacavam àquela época, da questão da doutrina dos espíritos que viria futuramente. Ele nos fala sobre Deus
e deuses, alma e corpo, daimons, ou seja, espíritos e homens, sobre o autoconhecimento que hoje nós tanto buscamos, né, como condição necessária para o nosso crescimento. Eles nos falam sobre as virtudes, sobre a sabedoria, a ética, certo e errado, e sobre religião. Allan Kardec, como o sacerdote druida, no ano 100 a.C., ele foi contemporâneo de César, e sua especialidade era a comunicação com o além. Infelizmente, conta-se que essa comunidade druida foi destruída, né, por César. Andando um pouco mais na história, a gente chega ao período negro, difícil da história da humanidade, que é o período da Idade Média, com as manifestações mais ostensivas que a gente pode falar das trevas. Foi quando nós tivemos a imposição do cristianismo, o culto às imagens, os combates às heresias, as vendas das indulgências e a Inquisição. Mas a generosidade de Deus se manifesta com a luz e chega o tempo das reformas pela teologia, que se deu por meio das cartas teológicas recebidas pela mediunidade de 3 santas, que nós falaremos a seguir. E a reforma pelo exemplo, aqueles que com os seus exemplos foram transformando essa realidade trevosa. Por exemplo, Joana d'Arc, né? Que ela morreu na fogueira, por quê? Porque ela tinha lá suas convicções e desde pequena ela escutava vozes no silêncio dos bosques que ela atribuía a São Miguel, Santa Margarida, Santa Catarina, né? E esses espíritos, espírito desses santos, a incentivaram a voltar-se para Deus e defender a França. Então, embora ela, sabendo que seria castigada como foi, né, que morreu queimada, ela defendeu o seu ideal de voltar-se para Deus e defender a França. A reforma teológica pela mediunidade de 3 santas. A Santa Hildegard von Bingen era uma beneditina, abadesa do mosteiro de Diersbode, na Alemanha. Era uma teóloga da igreja. Ela foi conselheira de papos e bispos e foi autorizada a pregar nas igrejas. Naquela época, isso é um feito muito difícil, né, de acontecer, uma mulher pregando nas igrejas, né? Ela escreveu as Isivias, em 3 volumes, ou seja, as visões espirituais que ela teve, ela relatou nesses livros, né? E também ela tinha a clarividência e a premonição. Uma outra santa que proporcionou, né, e auxiliou nessa reforma teológica foi Brígida de Vadistena. Ela foi tida como o correio a serviço do Senhor, porque ela recebia muitas mensagens, né, e muitas comunicações, né? Ela tinha as obras proféticas dela, ela tinha a clarividência, a clareaudiência, né? E ela, olha só, ela faz a questão da clarividência e da clareaudiência dela proporcionou essas viagens a regiões inferiores. E ela teve algumas aparições e conversas com Jesus, Nossa Senhora, São João Batista, João Evangelista, São Lourenço, São Francisco de Assis. Ora, para se ter a comunicação com espíritos dessa ordem, né? Certamente essa santa também era uma santa de uma ordem bem elevada. Conselheira de papas e autoridades, mas não foi ouvida quando tentou evitar a guerra dos 100 anos, infelizmente.
A terceira santa é Catarina Benicasa de Siena. Essa santa, ela era analfabeta, mas ela era considerada doutora da igreja. Ela dizia que quem ensinou ela a escrever foram os anjos, né? Ela escreveu cerca de 300 cartas místicas, aconselhando papas e autoridades. Ela lutou muito pela unidade da igreja, lá na época do Gregório XI. E 11º. E a pacificação da Itália também era um anseio dela, né? Ela tinha visões, tinha premonições e fez um trabalho muito interessante aí na questão da reforma teológica. A reforma pelo exemplo. Citamos São Francisco de Assis, com as suas visões do Senhor, as conversas com os espíritos, efeitos físicos, cura, e pelo seu exemplo de vida, de dedicação às causas nobres. Chiara eu não sei pronunciar, Dulce, tá bom. Ela tinha visões da questão da expulsões dos espíritos, malfeitores e de efeitos físicos. Era a predominância da sua mediunidade. Aí quando eu vi aqui expulsão de espíritos malfeitores, eu falei, nossa, já tínhamos sessões de desobsessão naquela época, certamente, né? Não com esse nome. Antônio de Pádua. Antônio de Pádua tinha uma mediunidade assim, muito, muito ampla, muito vasta, a questão das premonições, curas, desdobramento, bilocação, levitação, e ele era um pregador muito habilidoso, consta da sua história. E Kardec, no livro dos médios, faz um destaque para essa mediunidade de bilocação do Antônio de Pádua, né? Quando ele estava pregando na Itália e o seu pai estava sendo condenado em Lisboa por um crime que ele não havia cometido. Então, ele, utilizando-se desse fenômeno, se fez presente, provou a inocência do seu pai e ainda apontou o culpado que foi depois condenado. E testemunhas afirmam que ele não se afastou de onde ele estava pregando. O que é isso? É um fenômeno que hoje nós conhecemos com a doutrina espírita da bilocação. Precursores. Emanuel Swedenborg, um sueco, filho de pastor luterano, matemático, cientista e inventor. Mas aos 56 anos explodiu sua mediunidade. E ele foi ameaçado, inclusive, de perder os seus títulos, né, científicos que ele tinha por causa da sua dedicação à questão da mediunidade. Mas ele prosseguiu com os seus trabalhos e hoje é identificado como um dos precursores da doutrina. Jean-Baptiste Vianney Curadares, que aliás tem muitas mensagens no nosso evangelho dele. Verdadeiro exemplo de obediência, caridade, piedade e perseverança na fé em Cristo. Você vê que esses trabalhadores, né, depois Kardec foi codificar a doutrina e eles se manifestaram trazendo a sua contribuição lá em várias mensagens nas obras da doutrina espírita. Franz Anton Mesmer trata da influência dos planetas sobre o corpo humano, usou pela primeira vez o conceito de fluido universal e foi o sistematizador do magnetismo animal. Bom, chegando um pouco mais perto, lá em 1848, nós temos o evento moderno desencadeador, né, a seguir
das motivações dos estudos de Kardec, quando em 1848 as irmãs Fox e as pancadas de Idelsville, e também 2 anos depois na Europa o fenômeno das mesas girantes e das cadeiras suspensas. Nós vamos ver esse processo num vídeo bem rapidinho, tá? Espero que dê certo aqui, tá? Em 11 de dezembro de 1847, aumenta o som um família pouquinho. de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as 2 filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Através de combinação alfabética com as pancadas produzidas, chegou-se à identidade da vítima. Descobriu ainda o assassino. A família chamou os vizinhos para que estes presenciassem os fenômenos. Assim, em poucos dias, a casa passou a ser visitada por um número cada vez maior de curiosos. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Muito bem. Prosseguindo, né, essa senhora, uma escritora norte-americana, anti-escravagista também, escreveu A Cabana de Pai Tomás, ditada pelos Espíritos. Uma obra muito importante que influenciou
Abraham Lincoln, 16º presidente norte-americano, que sobre a influência dos espíritos tomou algumas medidas muito significativas e transformadoras, como o fim da escravatura, a união do país após a guerra de secessão e o sonho que ele teve, premonitório, da própria morte. Não podíamos deixar de falar de Dom Bosco, um sacerdote católico italiano, um servo de Deus pela obra que desenvolveu. Portador de notáveis atributos mediúnicos, premonições e sonhos proféticos, né? Inclusive a questão da previsão feita da nossa cidade aqui, Brasília, efeitos físicos, vidência, bicorporidade e levitação. É o fenômeno espírita que existia em todos os tempos e em todos os lugares. A misericórdia de Deus se manifesta sempre e nos dá oportunidade sempre. Assim é que nós entendemos a trajetória desse espírito, o evocador druida, que viveu lá no ano 100 antes de Kardec, ou antes de Cristo, desculpa. O apóstolo racional, Tomé, precisava ver para crer. O teólogo da verdade, Jean Hus, que hoje nós tivemos aqui uma aula sobre ele, né? Muito interessante os seus feitos, né? E interessante é que John Hus foi a encarnação anterior de Allan Kardec. E eu comentava com o Gilson, eu digo, olha Gilson, como Jean Hus, ele foi queimado a ele e aos livros. Mas como Allan Kardec, certamente ele já tinha adquirido outros méritos. Queimaram só os livros, mas a ele não, né? E o médium Chico Xavier. Seria essa a trajetória daquele que veio e dividiu o período do fenômeno espírita entre antes e depois da codificação da doutrina espírita. Para o meu coração e para alimentar o meu espírito, essa é uma verdade que representa a misericórdia de Deus quando demonstra o preparo que é ofertado e a busca daqueles que têm a capacidade de realizar as suas missões, como fizera Kardec em cada uma dessas suas reencarnações. E hoje nós, no momento em que comemoramos mais um aniversário de Kardec, nós lhe dizemos, muito obrigada, Kardec, pela oportunidade de hoje nós podermos estar aqui falando da doutrina, estudando a doutrina e se fortalecendo com a doutrina dos espíritos. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações hoje e sempre. Fábio, lá. Foi falado de várias personalidades históricas que tinham o poder da premonição. No entanto, não trataram de Nostradamus. Ele era médium, fez parte do fato espírita. Quer fazer algum comentário, Fábio? Não? Olha, se nós somos médiuns, não é? Todo mundo é médium, nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso, é a próxima reunião, o livro dos médiuns. Ele era. Que ele era médium, ele era médium. Agora, mediunidade não é aquele negócio. Receber o espírito e transmitir a verdade. Está longe disso. Médium para transmitir aquilo que possa ser considerado uma verdade, precisa atender a uma série de condições
para que essa segurança possa ser reconhecida e aceita. Eu não estou querendo dizer que o Nostradamus não tinha segurança, que ele não era verdadeiro, que etc. Mas acontece que as interpretações que ele possibilitava são de um leque assim aberto demais. Kardec comentou isso, que as mensagens de Nostradamus, elas permitiam, se enquadravam em múltiplas ocorrências que eram geralmente encontradas depois que o fato existia. Então, a pergunta é muito boa, mas é irrespondível, né? No sentido de que resolveu o problema. O Espiritismo é assim, a gente reflete, a gente tal, mas você não consegue, examinando as coisas, ter a certeza de tudo em todos os momentos. Eu, pessoalmente, comprei esses livros de Nostradamus, fiquei lendo aquela misturada, aquelas coisas, etc. Eu não tenho nada a fazer com aquilo. Enjoei, não tirei proveito nenhum, pessoal, mas reconheço que é uma literatura muito interessante. Muita gente de cabeça boa gosta e faz daquilo aplicações nos acontecimentos da história, etc, etc, etc. Então eu estou dando esse testemunho pessoal, inclusive, para vocês verem que a gente não tem preconceito contra nada. Mas o que fazermos com isso? Eu não tenho nada a acrescentar nesse sentido. Vilma, lá atrás. A citação de Moisés e Mesmer como pessoas que tinham conhecimento sobre magnetismo nos motiva a buscar mais informações sobre o tema magnetismo. Seria possível expor um pouco mais sobre esse tema? Quer fazer algum comentário, Vilma? Quer? Leva lá, por favor, Sérgio. Primeiro tema da Formação mediúnica 1. Boa noite. É um tema super importante e eu gostaria assim que vocês, se pudessem, indicassem livros para que nós pudéssemos já ir engatinhando, lendo um pouquinho mais, não é? E aprofundando sobre o tema. Obrigada. Olha, depois do Evangelho segundo o Espiritismo, é o tema mais estudado nessa casa. Você tem na capa do nosso site um banner sobre magnetismo. Ali você tem, se não me falha a memória, 11 ou 12 aulas sobre a matéria, com todo esse conteúdo que você sugeriu que fosse apresentado, livros, autores, etc. Filosofia de trabalho e mais. São vídeos que foram feitos aqui nesse salão com aula prática, demonstração prática de atuações. E para quem está assim interessado na coisa, aqui vocês terão oportunidade, aqueles que desenvolverem nessa linha, de praticar atividades na ação do magnetismo, do passe, da cura, da atividade de cura, etc. De modo muito, vamos dizer, muito forte, né? Porque nós amamos, coletivamente falando, essa matéria e essas aplicações. As citações feitas foram da história do magnetismo, muito superficiais e sem nenhuma intenção de aprofundamento, né? Muita gente interessante ao longo dos séculos passados
abordaram esta questão. O próprio Kardec, durante 35 anos, antes de começar o trabalho da doutrina espírita propriamente dita, da elaboração, ele foi também praticante do magnetismo, estudioso da matéria, frequentava grupos que trabalhavam com esses processos, e a linguagem da doutrina do espiritismo, da parte prática do espiritismo, é toda resultante destas experiências. Ele associou doutrina espírita e magnetismo. Na questão 555, fácil de lembrar, por isso que eu lembro, do Livro dos Espíritos, depois da resposta que os espíritos deram a uma questão, Kardec faz o comentário que espiritismo e magnetismo são uma só e a mesma ciência. E também, como é que é o nome dela, Nara? Como é que é o nome da moça? Vilma. A Vilma. Na sequência dos nossos estudos, daqui 1 ano e meio, você, dando continuidade, estará no curso Formação Mediúnica 1. A base desse curso, ela é focada no magnetismo, tá? Com base nos estudos de André Luiz. Então você terá a oportunidade, neste curso, de ter a base, as instruções, né? Os pilares que irão dar continuidade depois nesses outros trabalhos que o Gilson acabou de falar. E agora, na nossa casa, né, não na área de estudo, mas na área mediúnica, foi criado, tá, um grupo em que os estudantes, a partir da opção que fazem pela área mediúnica, passam a ser orientados e treinados em cima da estrutura de trabalho do magnetismo que essa casa faz. Agora é um curso. A formação do médium está fundamentada agora numa estrutura de curso toda baseada nos princípios do magnetismo e dessas aulas que o Gilson comentou, que estão disponíveis no nosso site, lá no banner Magnetismo. Então, dando continuidade ao estudo, você terá esta oportunidade desse conhecimento. Agora, como você comentou em obra, existe uma obra que foi utilizada aqui e é utilizada na casa, e neste curso que está lá no nosso banner, ele é muito comentado, inclusive é a primeira aula que você irá encontrar lá, é a obra Magnetismo Espiritual de Michelos. Então esta obra, ela foi e ainda é na nossa casa um apoio muito grande dentro dos trabalhos, não é, que são feitos do magnetismo. O Michelos é um nome, não é, utilizado, um pseudônimo de Miguel Timpone, que foi, não é, um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Marcele, lá atrás. Porque, mesmo com tantas evidências sobre o mundo espiritual, a maioria das pessoas ainda não acreditam nos espíritos? Quer fazer algum comentário, Marcele? Não? A questão da mediunidade, do intercâmbio com os espíritos, comprovando de forma, vamos assim dizer, palpável, não é? A existência deles, na verdade, só foi mostrada de uma forma, em uma dimensão, né, verdadeira, ampla, esclarecedora, compreensível pela doutrina espírita, com a codificação de Allan Kardec
em 1857. Os fenômenos mediúnicos, como foi mostrado, sempre existiram, em todos os tempos, né? E foram combatidos em todos os tempos também, justamente pela ignorância, pelo desconhecimento do funcionamento, né, desse intercâmbio, como é que ele realiza de uma forma clara, racional, né, compreensível à mente humana. E isso aconteceu com a doutrina espírita. E se nós formos, com essa apresentação da Jamira, formos recordar a caminhada desses fenômenos mediúnicos, eles foram muito combatidos, né? Teve os momentos de apogeu, a mediunidade teve os seus momentos de apogeu com Moisés, mas que teve até que ser cerceada pelos abusos e pelos excessos. Depois veio com Cristo, atingiu um outro apogeu, com Cristo, os apóstolos, com aquela vibração do mestre, com a exemplificação do mestre, com o exercício da mediunidade, né? Depois, com o cristianismo, quando ele foi oficializado no século III pelo Teodósio I, o que aconteceu? Toda aquela pureza da mediunidade, a pureza do cristianismo em si, foi adulterada, né? A religião, o cristianismo como religião oficial, ela passou a ser profissionalizada, né? E combatido também os fenômenos mediúnicos, apesar desses fenômenos acontecerem, inclusive, dentro da igreja. E com a Idade Média, como a Jamira apresentou, aí foi terrível. Os médiuns eram considerados o quê? Endemoniados, feiticeiros, eram queimados. E a mediunidade foi abafada. E apesar de ter passado tanto tempo, essas raízes ainda existem até hoje na nossa cultura. E nas diferentes religiões. Muitas religiões ainda veem mediunidade como a manifestação do demônio. Mediunidade como algo de loucura, de doidos. As raízes, da nossa história, né? A cultura. E ela passou realmente a ser compreendida, apesar de continuar a ser combatida, né, com a doutrina espírita. Então, nós podemos entender o porquê ainda existe essa dificuldade de aceitação, porque essa dificuldade de abertura para a compreensão e a utilização, a aceitação da mediunidade como uma faculdade natural, rica, maravilhosa, né? Que nos dá a oportunidade desse intercâmbio com os dois planos da vida, dois planos reais, verdadeiros. Eu acho que Kardec complementa isso que a Rose falou quando ele analisa os espíritas. A pergunta é extraordinária. A pergunta é a alma. É a alma vamos dizer, da vida da nossa sociedade, né? Mas vamos jogar porque Kardec analisando os espíritos. Ele analisou que tem três tipos de espíritas. Aqueles que aceitam o fenômeno e gostam de observar, estar presente, têm opiniões e participam, etc.
Outro tipo de espírito, aqueles que reconhecem a beleza da filosofia espírita, dos argumentos, e compreendem que está acima da superficialidade dessa visão materialista da vida, e que vai muito além disso tudo, etc. E tem um outro tipo de espírito, aquele que, aceitando tudo isso, pratica, promove a sua transformação. É aí que está a chave de compreender por que que na humanidade não há uma mudança nessa linha. Porque até dentro do próprio conhecimento espírita, muita gente gosta, fala, é capaz de desenvolver, de fazer palestras, mas não muda nada dentro de si mesmo. Que é o caminho de mudar a sociedade. Porque de filosofia, de ideias maravilhosas, o mundo está cheio, gente, de cabeças boas, né? Inteligências nobres, o mundo está cheio. Mas de coragem para mudança interior, olha, não é? Esse é o problema. Mas a pergunta também é muito complicada. Podiam fazer perguntas mais fáceis. Meiriane, lá. As possessões que ocorreram no século passado também fazem parte da trajetória dos fatos espíritas? Quer fazer algum comentário, Meiriane? Fazem sim, e é a ação do magnetismo. Em suma, é transmissão fluídica coletiva, é toque magnético, etc. Quem tiver interesse, aprofundar, etc., interessar nessas coisas, eu não tenho muito não, mas eu já estudei também, li bastante e tal. A revista Espírito de Allan Kardec, em vários artigos, toca nesse assunto. E explica exatamente estas ocorrências. Leonice, aqui. Os feitos de Moisés, foi Deus quem mandou que ele colocasse o cajado, foi Deus que o transformou em serpente, assim como na abertura do Mar Vermelho, e também foi Deus quem ditou para ele os 10 mandamentos. Desculpe, mas foi assim que eu aprendi. Gostaria de saber, na visão, né, de vocês, quais são as explicações para esse fenômeno. Quer fazer algum comentário, Cleonice? Leva lá para mim, por favor. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria de saber, porque eu sou evangélica, e estou abrindo a minha visão, estou tentando entender o universo de vocês. Pelo que eu aprendi na Bíblia, todos esses feitos de Moisés, a abertura do Mar Vermelho, foi Deus quem mandou Moisés botar o cajado e abrir o Mar Vermelho. Foi Deus quem mandou Moisés colocar o cajado no chão lá com o faraó e transformou aquele cajado em cobra. Foi Deus também que mandou Moisés subir no monte para escrever a tábua dos 10 mandamentos. Eu gostaria de saber como, assim, na visão de vocês, porque isso é considerado como uma mediunidade, como o espírito. Olha, já que você é evangélica, e nós somos espíritas, né? Vamos conversar lembrando de coisas comuns.
Está lá no Evangelho de João. Que tudo foi feito por Ele. Esse Ele é Jesus. Está lá, bem claro. Emmanuel, um espírito guia de Chico Xavier, conta que esse tudo foi feito por Ele é o planeta Terra. Que quando aquela massa gasosa se destacou do Sol para formar o planeta, foi esse mesmo Jesus que formou isso que viria a ser o planeta Terra, imprimindo nele tudo isso que nós temos hoje, que são as suas leis matemáticas, químicas, físicas, biológicas, etc. Isso com uma multidão de espíritos a seu comando. O que eu estou tocando nisso? Estou tocando nisso para dizer assim, o espírito age sobre a matéria. O espírito pode sim agir sobre a matéria. Então, se você pega lá no texto bíblico, multiplicação dos pães, a multiplicação dos pães que também Elias fez lá atrás, multiplicando lá o trigo daquela mulher, etc, etc. E tem referências de ação do espírito sobre a matéria, espírito encarnado, que Elias era encarnado quando fez aquelas multiplicação do óleo, tal, etc. Então eu estou tocando nisso para a gente sentir que é possível o espírito, quanto maior for o poder espiritual dele, ele agir sobre a matéria. Jesus elaborou o planeta Terra, né? E quando estava entre nós, ele multiplicou pães para dar alimento a 5.000 ou mais pessoas naquele Sermão do Monte. E não foi só uma vez registrado nos textos, são 2 vezes que ele fez isso, etc. A questão de Moisés, nós não temos uma explicação dentro do Espiritismo para dizer para a senhora. Está certo? A possibilidade do Espírito agir sobre a matéria existe. Que Moisés era um espírito nobre, que tinha poderes evidentes e conhecia o magnetismo de forma extraordinária para impressionar aqueles faraós com aquelas demonstrações de poder, não é? Que são registradas no Velho Testamento. Nós não temos motivo para duvidar de nada daquilo. Não é isso? Embora dentro das nossas informações espíritas, nós não temos isso detalhado minuciosamente. É motivo de crença, motivo de fé em Deus, não é? Como muitas coisas que aconteceram no mundo ainda são, não é? Inexplicáveis tecnicamente, em termos de compreensão total do esquema, etc. Como essa, né? Dizem os espíritos, Deus não age diretamente sobre a matéria. Disseram isso e Kardec registrou no Livro dos Espíritos. Mas Deus utiliza os espíritos para fazer esta ação. Tá certo? Então, nós temos motivo para pensar nisso, para filosofar, para dar a nossa opinião, para estudar a Bíblia, para estudar o Espiritismo, para estudar o Evangelho, etc. E chegar a conclusões pequenas, porque nós não podemos assambarcar tudo com as nossas possibilidades, claro, nós somos limitados. Eu não sei se ajudei a senhora a pensar alguma coisa, mas também eu não quis prejudicá-la, né?